Valorize sua história com os produtos da Von Reg. Link na descrição. Creio em Deus. Fez-me a reflexão conciliar as suas qualidades infinitas, previdência, onisciência e misericórdia. Possuo sentimento religioso, inato ao homem, é despertado pela contemplação da natureza. Sempre tive fé e acreditei nos dogmas. O que sei devo, sobretudo, à perseverança. Reconheço que sou muito inferior no que é relativo aos dotes da imaginação, que posso bem apreciar nos outros. Muito me preocuparam as leis sociais, e não sou mais competente para sair da parte que de contínuo tomei em seu estudo e aplicação. Sobretudo me interessei pelas questões econômicas, estudando com cuidado as pautas da alfândega, no sentido de proteger as indústrias naturais até o período do seu próspero desenvolvimento. Defendi a instrução livre, havendo somente inspeção do Estado quanto à moral e à higiene, devendo pertencer à parte religiosa, às famílias e aos ministros das religiões. Pensei também no estabelecimento de 2 universidades, uma no norte e outra no sul, com as faculdades e institutos necessários e, portanto, apropriados às diferentes regiões, sendo o ingresso em suas cadeiras por meio do concurso. Igreja livre no Estado livre. Mas isso quando a instrução do povo pudesse aproveitar de tais instituições. Estudei com cuidado o que era relativo à moeda corrente e o que se prendia a questões dos bancos. Quanto à legislação de privilégios, opus-me aos que se ligam à propriedade literária, sustentando a visão de Alexandre Herculano antes mesmo que ele a tivesse manifestado. Cautelosa e insistentemente, estudei questões de imigração, sobre a base da propriedade e o aproveitamento das terras, explorações das riquezas naturais, navegação de rios e diferentes vias de navegação. Pensava na instalação de um observatório astronômico moldado nos mais modernos estabelecimentos do gênero. Segundo minhas previsões e estudos, poderia ser superior ao de Nice. Cogitei sempre todos os esforços para fortalecer o exército e a marinha, a fim de que estivéssemos preparados para qualquer eventualidade. Embora contrário a guerras, buscava sim evitá-las. Preocuparam-me seriamente os estudos de higiene pública e particular, de modo a nos livrar das epidemias, e isso sem grande vexame para o povo. Acompanhava-me a ideia de ver o Brasil, que me é tão caro, meu Brasil, sem ignorância, sem falsa religião, sem vícios e sem diferenças. Para mim, o homem deve ser regenerado e não suprimido, e por isso estudava a penalidade, tomando parte no que se fez relativamente a prisões e visando todas as questões modernas para seu melhoramento. Procurei abolir a pena de morte, tendo se encarregado o Visconde de Ouro Preto de apresentar um projeto para a abolição da mesma. Pacientemente examinava todos os processos para a troca deste modelo de pena, e quando não encontrava base para isso, guardava-os, sendo a incerteza já uma pena gravíssima para os réus. Muito me esforcei pela liberdade das eleições e defendi a representação obrigada do terço, preferindo a representação de um só nome de círculos bem divididos, pois o sistema, ainda por ora impraticável, deve ser o da maioria dos votantes. Conselho de Estado organizado o máximo possível, como o da França, reformando-se a Constituição para que pudesse haver direito administrativo contencioso. Provimento do primeiro lugar da magistratura por concurso perante Tribunal Judiciário, para formar lista dos mais habilitados, onde o governo pudesse escolher. Concurso para administração, categorias de presidências para que se preparassem os candidatos. Trabalhei para que só votasse quem soubesse ler e escrever, o que supõe riqueza moral e intelectual, isso é, a melhor. Sempre procurei não sacrificar a administração à política. Cogitava da construção de palácios para a Câmara e Senado, Judiciário e para o governo, para a biblioteca e exposições de diferentes espécies, para conferências públicas. Nunca me descuidei da sorte física do povo, sobretudo em relação às habitações salubres e o preço cômodo e a sua alimentação. Nunca deixei de estudar um só projeto, discutindo com seus autores e procurando esclarecer-me. O meu dia era todo ocupado no serviço público. Jamais deixei de ouvir e falar a quem quer que fosse. Lia os jornais para tudo conhecer. Mandava fazer e fazia extratos dos fatos importantes, com a ideia constante de justiça a todos. Assisti os atos públicos para poder ver e julgar por mim mesmo. Em extremo gostei do teatro dramático e lírico, cogitando, sem cessar, a ideia de um teatro nacional. Nunca me esqueci da Academia de Belas Artes,
pintura, escultura, desenho e gravura, e fiz o que pude pelos liceus de artes e ofícios. Desejava estabelecer também maior número de dioceses, conforme tamanho do território, assim como diferentes seminários. Sempre me interessei pelas expedições científicas, desde a do Ceará, lembrando-me agora de Agassiz, e de algumas que ilustraram nossos patrícios na Europa. Presidi ultimamente a comissão encarregada do Código Civil e esperava que, em pouco tempo, apresentasse trabalho digno do Brasil. Pensava na organização de um instituto científico e literário, como o da França, usando estabelecimentos que já possuíamos. Sempre procurei estimular palestras, sessões, conferências científicas e literárias, interessando-me muito pelo desenvolvimento do Museu Nacional. O que nele fez o Dr. Couty tornou o estabelecimento conhecido na Europa. Muitos dos trabalhos do museu são citados e aplaudidos. Dei toda a atenção às vias de comunicação de todas as espécies no Brasil, tendo feito, além de outros, estudo especial relativo aos melhoramentos da Barra do Rio Grande do Sul. Do mesmo modo, tudo quanto se referia a estabelecer a circulação do Brasil por água, desde o Amazonas até o Prata, e daí ao São Francisco, da Foz para o interior, ligando-se por estrada de ferro às regiões dos Andes, as bacias do Prata e Amazonas. Oxalá pudesse a navegação por balões tudo dispensar, e elevando-se bem alto, assim como a submarina, aprofundando-se bastante, nos livrassem ambas das tempestades. São, porém, devaneios. Nas preocupações científicas e no constante estudo é que acho hoje consolo e me preservo das tempestades morais.